Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto, missionário católico. Aqui a continuação é outro vídeo já, ele respondendo o diácono João Vitor, certo? Só a escritura, né? Só existe na cabeça de protestante, né? Olha só, claro que é. Porque se você for enxergar a tradição e o magistério, você tem que tornar católico. Então, para o meu conceito protestante, é somente a escritura. Por que essa visão protestante, somente a escritura? Para você não crer na única verdade de fé. A qual igreja foi autorizada por Cristo. Mateus 16, 18 deixa bem claro. Se eu sou só escriturista, então, ô meu amigo, porque Mateus 16, 18 diz que sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Então, a igreja é de Cristo. Quem vai edificar a igreja são o pastoreio de São Pedro e com seus discípulos. O sucessor e os bispos, tal, etc., instituído pelos apóstolos e diáconos, certo? É simples entender isso. Mas não. Mas os caras querem ficar só a escritura. Visão, cabecinha, loucura de Lutero, cada um tem o Espírito Santo, pode interpretar corretamente a escritura. Como o seu amigo Erasmo de Roterdã, eu acho que é esse o nome mesmo, repreendeu Lutero. Lutero, esse teu princípio aí, meu amigo, vai surgir milhões de seitas. E foi isso que aconteceu. E o cara quer defender isso aqui, ó. Olha o fundamento aqui de Lutero aqui, ó. Já fiz o vídeo do canal lá de João, já fiz vídeo falando do professor Ferreirinha, já fiz vídeo falando do Lucas Manzoli ali, refutando o discípulo de Ariel. Só a escritura. É esse princípio. Olha só que interessante. E a Bíblia proíbe isso. Se eu sou só escriturista, então eu vou cair em contradição, porque 1 Coríntios 1,10, Paulo fala que tem o mesmo pensamento. Se eu sou só escriturista, 1 Timóteo 3,15, Paulo diz que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. E Atos Apóstolos 22, 4, perseguir de morte essa doutrina. Atos Apóstolos 9, você vê ele quem está perseguindo. Mas vamos lá, né? Pablo, e hoje eu vou reagir ou responder a um vídeo do diácono João Vitor Mariano, onde ele faz uma defesa de que o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17 não fala sobre o solo escritura, não dá embasamento ao solo escritura e que o solo escritura só existe na mente maluca dos protestantes. Bem, ele não fala dessa forma, porque o João Vitor Mariano Poderia falar, porque vocês são hereges, vocês falam que Maria é prostituta, aquela igreja é a Babilônia, essa barboseira toda que você vê aí desses protestantes fanáticos, lá um professor Ferreirinha, cita sobre a Virgem Maria, tal, etc. Simples. Olha só, é só a introdução para a gente entender o quê? 1 Timóteo 3,15, que sentido São Paulo está falando? Ó. Você pega em Efésios 5, ó, 27, ó, para apresentar a si mesmo toda gloriosa, sem marca, sem ruga, sem qualquer outro defeito, mas santa e irrepreensível. Por isso que São Paulo diz que a igreja era coluna sustentáculo da verdade. Porque, ó, 25, ó, Efésios 5, 25, ó, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com a palavra, ó, para apresentá-la a si mesmo. Como ele apresenta essa igreja? Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. A igreja se torna pública. A igreja é apresentada, a coluna sustentáculo da verdade é apresentada. Atos Apóstolos 2,42 tem uma doutrina. Tem um pastoreio, Atos Apóstolos 2,14, primeiro a inaugurar a pregação apostólica, pregação oral, não só a escritura, é São Pedro. Primeiro mártir ali, morrer por essa igreja, por esse sustentáculo da verdade, diácono Santo Estevão, Atos Apóstolos 8. Olha só. Por isso que São Paulo diz aqui, ó, 1 Timóteo 3,15 e 2 Timóteo 3, 16, 15, toda a escritura é inspirada. Por quê? Por causa do magistério. Por quê? Por causa do Espírito Santo que assiste à igreja. Paulo não está falando aqui, ó,
A Escritura é a coluna sustentáculo da verdade. Caso eu tardar, quero que saiba que a Escritura é o baluarte da verdade. Não. A igreja, porque a Escritura vem da igreja, da pregação oral. 2 Coríntios 3,6. Ele que nos fez ministro apto da nova aliança. Olha só. 3,15, ó. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar na casa de Deus. Que é a igreja, ó. Não está em momento nenhum falando, quero que saiba portar na casa de Deus, que é a Escritura. Não. A igreja de Deus, vivo, coluna, sustentáculo, você entende isso? Coluna, sustentáculo da verdade. Você apartou dessa verdade? Tá fora, meu querido. Aí, para você entender esse texto agora, 2 Timóteo 3, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Ó. Por quê? Por causa do magistério. Até o Velho Testamento teve pessoas confiadas, são sacerdote levítico. Depois os juízes, os profetas, tal, etc. Romanos 10,15, como pregarão se não forem enviados? Quem enviou a igreja? Quem enviou os apóstolos? Tá difícil, hein, Rafael Pablo? Mariano é uma pessoa muito educada, ele faz uma apologética muito respeitosa. E foi justamente por delongas, simbora pro vídeo. Tá sabendo que vai ter mais um concurso pro TJ São Paulo? Dá uma pulada aqui que é muita encheção de linguiça, né? Sem mais delongas, simbora pro vídeo. Então vamos lá, vamos reagir então aos argumentos do diácono João Vitor Mariano a respeito do Sola Escritura. E eu estou ali em cima e não embaixo, porque ele vai colocar o texto ali embaixo. E para não atrapalhar a sua visão a respeito do texto, então eu decidi colocar a janelinha ali em cima. Esse aqui é o segundo vídeo. Nós vamos analisar aqui um outro texto que também é muito utilizado e eu vou mostrar para vocês na tela. Temos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Esse texto aqui é um clássico utilizado aí pelos protestantes, pelos irmãos protestantes. Opa, alguém falou lá no comentário, não chama eles de irmãos, chama eles de primos. Irmãos ou primos? Gostei dessa. Mas somos irmãos em Cristo Jesus. Não é a discordância, né, que vai fazer com que nós fiquemos em pé de guerra. Sim, nós somos irmãos em Cristo, mas infelizmente Marcos 9, Lucas 9 vai falar, aquele que não é contra mim é a favor. Então, simples entender isso. Se tem protestante sério que prega, que anuncia o reino de Deus, tal, etc., sem falar mal da igreja, esse é a favor. Então, deixa eles pregar, porque não está falando mal da igreja. Quando começa a falar mal da igreja, quando começa a degrinir a igreja é a Babilônia, a igreja se corrompeu, já não é mais o Espírito Santo. 2 Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente por inspiração de outro Espírito. Simples entender isso. Por que São Paulo está falando que toda a Escritura é inspirada? Porque tem um magistério que interpreta corretamente. Uma fonte de autoridade, tradição magistério. Se eu for interpretar a Escritura de acordo com a minha cabecinha, ao outro lá interpretar com sua própria visão, já o fulano, ciclano já interpretar com sua própria visão, cada um vai ter uma visão. Aí vai surgir o quê? O que o amigo de Lutero diz, vão surgir uma montoeira de divisões. Segundo Pedro 1,20 deixa bem claro. Uso pessoal é condenável. Gálatas 7 não há dois evangelhos. É um só evangelho. Efésios 4 diz que uma só fé é um só batismo. Um só Senhor. Então é uma só doutrina. Uma só fé e um só batismo.
uma só igreja, uma só cabeça, uma só esposa, uma só noiva, uma só doutrina, um só evangelho. Um só salvação, um caminho para a salvação. Atos Apóstolos 2:47. Fiquemos em pé de guerra. Aliás, este canal aqui é da paz. Nós apenas respondemos as questões por meio da apologética, que é a defesa da fé. Nunca vamos responder ad hominem, xingar ninguém, como nós vemos algumas pessoas fazendo aí. Protestantes, mas também católicos, também com calma nos comentários. Pelo amor de Deus, aqui não é gente boa entender, não. Muito bem, eu quero parar aqui para fazer um rápido comentário a respeito dessa primeira questão que ele falou, se nós somos primos ou nós somos irmãos. Eu tenho uma posição um pouco diferente do João Vitor, onde eu acredito que ao estabelecer limites muito claros a respeito do catolicismo, chama de herege cismático, eu não me ofendo, porque eu entendo que para o catolicismo é exatamente isso que é o protestantismo. Assim, quando o protestantismo também chama o catolicismo como uma seita apostática, não é um ataque pessoal, não é um... o catolicismo, se você pegar lá a entrevista do pastor, ele esqueci o nome dele, fala que a igreja católica é pagã. Pastor muito famoso, que eu não esqueci o nome dele. A igreja é pagã. Certo? É simples, pô. Vocês não têm obrigação de acreditar no magistério. Vocês não têm obrigação de seguir o magistério. Vocês não têm obrigação, cara. Porque vocês são um fundamento protestante. Mas uma coisa muito interessante, vocês é contraditória contra vocês mesmos. Porque se você pegar, cada um tem a escritura. Na Universal tem a escritura, na Assembleia tem a escritura, ou na Internacional da Graça tem a escritura, na Plenitude do Trono de Deus, a Mundial tem a escritura. E cada um tem a sua própria interpretação. Cada um defende o seu próprio fundamento. Que não é o fundamento que vem dos apóstolos que os pais da igreja transmitiram. Os três tripés. Tradição ou magistério, a tradição e a escritura. Porque quem surgiu primeiro foi o magistério. Depois os apóstolos viveram a pregação oral. Depois escreveram. Tanto no Velho Testamento também tem um magistério. O templo do rei Salomão tinha sacerdotes. O Velho Testamento, você pegar ali a Torá, Êxodo, por exemplo, tem um porta-voz. Moisés morre, Josué sucede seu lugar. E assim vai. Tem uma autoridade calificativa tanto no Velho Testamento, que interpreta corretamente a Escritura, e no Novo Testamento. Certo? Mas o Novo Testamento, quem é autoridade é o Espírito Santo. Quem está inspirando ali o Novo Testamento é o Espírito Santo. João 16:13. Olha só. João 15:26, ó. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vos darei testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. Então, você vê aqui o Espírito Santo que o Pai enviou a quem? Aqueles que estão com Cristo. Aqueles que foi confiado por Cristo. Aqueles que foi capacitado por Cristo. Aqueles que foi enviado por Cristo. Atos Apóstolos 2. Aí, 16:13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade. Se é o Espírito da verdade, o que eu estou fazendo numa igreja, fundamento de homens. Rebeldia de Lutero. Então, só você perceber, você está indo contra o Espírito Santo. O Espírito da verdade indo para uma mentira. Porque, segundo Coríntios 4, surgirão pessoas que irão proclamar o Jesus diferente por outro Espírito, não por esse Espírito que é enviado da parte do Pai. Que está em Atos Apóstolos 2, que é Mateus 28:20, assiste a igreja. Que é a coluna sustentáculo da verdade. Olha só, cara. Ele vos ensinará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu, vos anunciar as coisas que virão. Eles me glorificará, porque receberá do que é meu. Eu vos anunciará tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse a de receber do que eu vos anunciará. Olha só. Atos Apóstolos 1 e 2, ó.
Desde o princípio, até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos, que ele foi arrebatado ao céu. Então, se você sair desse princípio, desse fundamento, dessa teofania, revelação salvífica do verbo sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, para seguir só a Escritura, e a só a Escritura vem da tradição e do magistério, ter como regra de fé somente a Escritura, você está fora. E depois vocês não querem, que chamam vocês de herege. Por exemplo, você catou lá, Clemente, fala que Clemente é protestante. Clemente defende isso aqui, o princípio bíblico. Mas eu, servo Roberto, só acredito na Escritura. Mas você acredita na Escritura? A Escritura mostra o magistério, a Escritura mostra que a igreja é coluna sustentável da verdade, a Escritura mostra que sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja, a Escritura mostra, Pedro, eu roguei por ti, para não de falecer diante de seu irmão, Lucas 22, 30. As Apóstolos 14, você vê quem foi confiado. As Apóstolos 2, 14, quem primeiro pregou. As Apóstolos 3, você vê quem primeiro milagre operou ali. As Apóstolos 2 ali, 40, você vê Pedro converte mais de 3 mil almas. As Apóstolos 3, você vê Pedro curando. As Apóstolos 4, você vê ali Pedro convertendo, Pedro e João. As Apóstolos 5, até as Apóstolos 8, você vê ali os feitos do nosso pastor Rio. A sombra, Atos Apóstolos 5, 15, 16, ao menos quando Pedro passasse, ao menos sua sombra curava, expulsava demônio. Pedro ressuscitando, Atos Apóstolos 8, Atos Apóstolos 8, 20, excomungando. João 21, do 15, 17, Pedro apacenta, Pedro, tu me amas, apacenta meus cordeiros, as minhas ovelhas. Só a Escritura. Então, cara, a sola Escritura mostra que tem um fundamento, é o fundamento dos apóstolos. Não é um fundamento luterano, calvinista, presbiteriano, ou luterano, ou... Eu vou falar toda essa daqui, eu perco até a conta. São 60 mil. Sabe o que é 60 mil denominações? No Brasil é 20 mil. E hoje já passou isso, já está beirando os 40 mil. Esses 600 mil aí de denominações já está aí para umas 700 mil, 800 mil. Quase 1 milhão de igreja. Que não para de crescer. Não para de surgir novas interpretações. Tem os desengrejados. Tem várias coisas, cara. E o cara está defendendo esse princípio. Simples. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Esse é o primeiro vídeo resposta ao Rafael Pablo, para a honra e glória da coluna sustentável do verbo, que ora Atos Apóstolos 14 junto com Maria. Então, se é só escriturista mesmo, então os apóstolos oravam junto com Maria. Por que vocês não oram junto com Maria? As Apóstolos 2:42 tem uma doutrina. Por que vocês não seguem essa doutrina? João 21, 15, 17 tem um pastoreio. Por que vocês não seguem esse pastoreio? Só a Escritura. Então, só a Escritura, esse princípio de Lutero, ou só a graça, só a fé, só glória a Deus, só glória a Cristo, somente, totalmente contraditório, porque a Bíblia refuta tudo isso. Salve Maria.